Pai do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo e compartilhando a Santa Palavra de Deus com vocês. E hoje nós vamos estar lendo lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, certo? Vamos lá? Diz assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus desceu e propôs-lhe uma parábola. Na verdade, o Senhor não vai propor uma parábola. Na verdade, o Senhor vai propor 3 parábolas, né? Então, para vocês poderem entender, né? Jesus se encontra aqui com cobradores de impostos, que eram pessoas que eram odiadas pelos judeus. Por quê? Porque eles eram judeus que cobravam impostos dos próprios judeus para dar para o Império Romano. Um grande exemplo era Mateus, que era um dos discípulos de Jesus. Um outro exemplo, Zaqueu, que era outro, só que Zaqueu não era discípulo de Jesus. Só depois teve o encontro com Cristo, ele aceitou a Jesus. Mas até então, ele era ladrão, né? Cobrador de impostos. E pecadores, né? Quando essa palavra pecadores, era diversos pecadores. Todo tipo de pessoa desobediente estava ali presente naquela reunião. E Jesus foi comer com eles, com os cobradores de impostos e com os pecadores. Quando os fariseus e os mestres da lei, né, passaram e viram Jesus comendo com eles, eles começaram a murmurar, dizendo: como pode o mestre, como pode Jesus Cristo, um homem tão bom, um homem tão piedoso, comer com estes pecadores, né? Então Jesus vai até eles e vai propor uma parábola para eles. Só que na verdade não é uma parábola, na verdade são 3 parábolas, né? Então na primeira parábola, olha o que o Senhor vai fazer. O Senhor vai dizer que tinha um homem que ele tinha 100 ovelhas. Só que dessas 100 ovelhas, uma se perdeu, né? Uma acabou se perdendo, de forma que ele deixou as 99 e saiu para buscar aquela ovelha que se encontrava perdida. Quando ele a encontrou, colocou nos seus ombros e trouxe de encontro as 99. E fez uma festa, e fez uma celebração, porque aquela ovelha estava perdida e foi achada. Então vocês conseguem entender que o Senhor agora os cobradores de impostos e os pecadores, eles agora viraram a ovelha perdida, e os 99, que eram os fariseus e os mestres da lei, né, ficaram guardados, parados, enquanto este saiu para buscar a ovelha perdida, ou seja, buscar os cobradores de impostos e buscar os pecadores e trazer de volta para junto das 99. Só que eles ainda não entenderam. Aí o Senhor vai usar uma segunda parábola, onde o Senhor vai dizer que havia uma mulher, e esta mulher, ela possuía 10 moedas de prata. Uma dessas moedas se perdeu dentro de casa. Ou seja, ela tinha 10, se perdeu uma, ficaram 9. Então ela saiu catando, procurando, até encontrar aquela moeda. Quando ela encontrou aquela moeda, ela fez uma festa, ela convidou as suas amigas, celebrou, porque ela havia encontrado aquela moeda que havia se perdido, né? Então, nessa segunda parábola, os
cobradores de impostos e os pecadores é a moeda que se perdeu. E as outras 9 moedas que não tinham se perdido eram os fariseus e o mestre da lei. Só que eles ainda não entenderam. Aí o Senhor vai usar a terceira parábola, e essa é muito forte. Ele vai dizer que um pai tinha 2 filhos, sendo que o filho mais novo, quem é o filho mais novo? Os cobradores de imposto e os pecadores. E ele tinha um filho mais velho, que eram os fariseus e os mestres da lei. Por quê? Os fariseus e os mestres da lei são os filhos mais velhos, porque eles são os filhos da primeira aliança, né? Que ficaram responsáveis por guardar a palavra de Deus. Por isso que eles são os filhos mais velhos. Então o filho mais novo pediu a sua herança ao pai. O pai repartiu esta herança. Este filho foi para uma terra distante e lá ele desperdiçou tudo. Até que ele, ao passar por muita fome, muita necessidade, um dia ele se lembrou que os servos da casa de seu pai estavam muito melhor do que ele. Então ele se arrepende, né? E decide voltar para a casa do pai e pedir perdão ao pai. Quando ele vinha ainda no meio do caminho, o pai o reconheceu, né? E ele tenta ali pedir perdão ao pai, mas o pai nem liga para isso. Manda colocar um anel no dedo dele, manda trazer a melhor roupa, manda sacrificar um animal, porque aquele filho estava morto e ele reviveu. Ou seja, o filho mais velho, que era o filho mais novo, que era o cobrador de imposto, que era o pecador, estava de volta para casa. Quando a festa estava acontecendo, ou seja, quando estava havendo uma celebração, porque o filho mais novo voltou, o filho mais novo estava de volta em casa, são e salvo, o filho mais velho chegou. E olha o comportamento do filho mais velho. Lembra muito bem o comportamento dos fariseus e dos mestres da lei. Onde ele chega e pergunta para os servos: que festa é essa? Ah, é o seu irmão mais novo que está de volta. E o seu pai fez uma grande festa porque o encontrou com vida, ou seja, porque ele voltou com vida para casa. Então o irmão mais velho se entristeceu, se enfureceu, a ponto de não querer entrar em casa. Até que o seu pai vai de encontro a ele e diz: filho, por que você não quer entrar em casa? Ele vai dizer: pai, há quanto tempo estou contigo e nunca me destes nenhum animal para que eu possa matar e celebrar com os meus amigos, e ver este teu filho que gastou tudo, tudo, e mesmo assim tu recebestes, né? Aí ele diz: meu filho, esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Ou seja, ele escapou com vida. É motivo sim de nós celebrarmos, é motivo sim de nós nos alegrarmos. Então agora a gente volta para a história inicial. Os fariseus e os mestres da lei ficaram chateados porque Jesus Cristo estava celebrando, estava comemorando com os cobradores de impostos e os pecadores. Né? Da mesma forma que o filho mais velho estava com raiva, estava enfurecido. Como é que o seu pai podia dar uma festa para um filho que gastou tudo, que desperdiçou tudo? A mesma coisa que no início do texto, os fariseus e os mestres da lei estavam inconformados. Como é que ele pode comer com pecadores, com homens desobedientes, com homens e mulheres de mau testemunhos,
de homens e mulheres que vão contra a vontade de Deus. Mas a mesma coisa que o Pai, no final da história, está fazendo, Jesus Cristo estava fazendo. Da mesma forma que aquele pai estava alegre porque estava recebendo um filho com vida, a mesma forma Cristo estava ali no meio dos publicanos, dos fariseus e dos pecadores, na esperança de salvá-los, na esperança de tê-los com vida. Que os fariseus e os mestres da lei, ao invés de se entristecerem, eles deveriam se alegrar, porque quem sabe um cobrador de imposto desse, quem sabe um pecador desse, pudesse se arrepender. Porque embora ele se encontrasse nessa situação de pecador, nessa situação de cobrador de impostos, eles eram irmãos. Eles faziam parte da mesma família. Eles tinham o mesmo pai. Né? O mesmo pai do final da história é o mesmo pai do início da história. Só que, da mesma forma que os fariseus e os mestres da lei eram inconformados com a atitude de Cristo para com os cobradores de impostos e para com os pecadores, é a mesma atitude do filho mais velho, inconformado com seu pai, por ter recebido o filho mais novo e festejar com o filho mais novo que tinha desperdiçado tudo, que tinha estragado tudo. E agora estava de volta só com o corpo, como diz aqui no Brasil, né? Ou seja, voltou sem nada, voltou só com a vida mesmo, porque o resto desperdiçou tudo. E o filho mais velho deveria se alegrar de saber que o seu irmão estava de volta vivo em casa. E a mesma coisa aqui, ao invés dos fariseus e os mestres da lei murmurarem porque Cristo estava no meio dos pecadores, estava no meio dos cobradores, ao invés de murmurar, eles deveriam se alegrar. Eles deveriam celebrar. Eles deveriam ficar felizes. Porque quem sabe naquele momento Jesus Cristo estava salvando, Jesus Cristo estava restaurando. Né? E deles compreender que embora tivesse publicanos ali, embora tivessem ladrões, embora tivessem prostitutas, eram irmãs deles. Era o irmão mais jovem deles que estava ali. E eles deveriam se alegrar e não murmurar e não entristecer. Querido, que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Porque os fariseus e os mestres da lei estavam com o coração tão duro que não compreenderam que as ovelhas eram eles. Eles não entenderam que as moedas eram eles. E eles não entenderam que o filho mais velho era eles. Assim como eles não entenderam que a ovelha perdida eram os pecadores e os cobradores de impostos. Assim como eles não entenderam que a moeda que se perdeu e foi encontrada eram os cobradores de impostos e os pecadores. Assim também como eles não entenderam que o filho mais jovem que se perdeu e foi achado eram os cobradores de impostos e os pecadores. Assim como eles não entenderam, assim também como eles não suportavam, que da mesma forma que o filho mais velho era irmão do filho mais novo, eles jamais suportavam que eles fossem irmãos de cobradores de impostos, de pecadores, de prostitutas, de tudo que era desobediente contra a palavra de Deus, era um irmão deles. Só que eles não aceitavam. Eles não suportavam que aquilo pudesse haver e acontecer. Queridos, que essa mensagem possa ter falado ao seu coração. E todas as vezes que você encontrar alguém que pecou, que errou, que falhou, que deu mau testemunho, né? E quem sabe não seja um grande exemplo para a sociedade.
Quando Jesus Cristo tiver um encontro com ele, querido, se alegre. Quando Jesus tiver um encontro com ele, querido, celebre. Porque muitos, às vezes, diziam assim, se prostituiu, bebeu, se drogou, perdeu completamente a vida, quando não tinha mais nada para oferecer, aceitou a Jesus. É muito sabido, né? Depois que fez todo tipo de bagaceira, de coisa ruim no mundo, aí foi lá para os crentes, aí aceitou a Jesus, querido. Não, que essa palavra não saia da sua boca. Que você, quando vê isso acontecendo, você possa celebrar. Você possa bendizer ao Senhor. Você possa celebrar diante do Senhor e glorificar ao Senhor. Porque aquela pessoa que vivia no álcool, porque aquela pessoa que vivia na prostituição, aquela pessoa que vivia na facção, aquela pessoa que vivia na pornografia, aquela pessoa que era totalmente um padrão comportamental destruído, depravado, que trazia completa vergonha para a sociedade, né? Quem sabe fosse um ladrão, quem sabe fosse uma pessoa mentirosa, quem sabe fosse uma pessoa de má testemunho, e você viu Cristo se encontrando com ela, querido. Louve a Deus, bendiga o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, porque ali estamos diante de uma oportunidade de alguém ser salvo, de alguém ser restaurado. Quem sabe aquela pessoa é a ovelha que se perdeu e Cristo foi buscar. Quem sabe aquela pessoa é uma das 10 moedas que se perderam dentro de casa e ela foi encontrada. Quem sabe aquela pessoa é o filho pródigo que um dia se arrependeu e voltou para a sua casa. Então, que você possa se alegrar, que você possa louvar o nome de Deus e bendizer o nome de Deus todas as vezes que você encontrar uma pessoa que ela está tendo encontro com Cristo. Não a julgue, querido. Não a julgue, pelo contrário. Celebre a Deus e bendiga o nome de Deus, porque ali está um recomeço. Ali está uma nova vida. Ali estava aquele que foi perdido e que foi encontrado. E se ele foi encontrado, agora ele não é mais inimigo. Agora ele não está mais perdido. Agora ele está na família. Agora ele está no ambiente de segurança. Agora ele foi restaurado de novo para o ambiente de segurança. Ou seja, é duro, mas ele é o seu irmão, querido. Se ele aceitou a Jesus verdadeiramente, se ele entregou a sua vida verdadeiramente, não interessa se ele era da pornografia, da facção, da violência, da mentira, da miséria, da perversão, da prostituição. Ele era, querido, mas agora não é mais. Agora ele é seu irmão, agora ele faz parte da família de Deus. E o Senhor se alegrou com a restauração dele. O Senhor se alegrou com o encontro dele. Se o Senhor se alegrou, nós também devemos nos alegrar e bendizer o nome do Senhor. Querido, e se você que é a ovelha que se perdeu, você que é a moeda que se perdeu dentro de casa, e se você é este filho mais jovem que foi para o mundão, desperdiçou tudo, e agora está olhando para a direita, está olhando para a esquerda, e não vê mais saída, não vê mais oportunidade, não vê mais solução, não vê mais sentido na vida, que está acontecendo muito, né? Muitas pessoas tirando a própria vida porque não vê sentido na vida. Estão tentando aí calar uma dor, terminando com a vida. Querido, se você é esta pessoa, saiba que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode te salvar. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode solucionar a sua situação. Porque a ovelha perdida, Ele encontrou. A moeda que foi perdida dentro de casa, ela foi encontrada.
E o filho que estava distante, um dia ele se lembrou o quão o pai dele era bondoso e misericordioso. E ele voltou para a casa do pai. E quando ele voltou, ele foi abraçado, ele foi vestido, ele foi calçado, ele foi alimentado e teve uma grande celebração. Porque ele estava perdido e foi achado. Estava morto e agora estava vivo. Não sei a situação que você se encontra nesta hora. Mas se você é esta pessoa, aproveite essa oportunidade e volte para a casa do Pai. Fechemos os nossos olhos. Senhor Jesus Cristo, Pai amado e grande Deus maravilhoso, queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Esta palavra tão preciosa, Senhor, que nos revela, que nos ensina, que nos mostra, Senhor. Nós queremos te bendizer, Senhor, porque muitas vezes na caminhada cristã nós somos os fariseus, nós somos os mestres da lei, nós julgamos a ti, Senhor, como nós também julgamos os outros. Às vezes, ao olhar para o Senhor, comendo com os cobradores de impostos, comendo com os pecadores, celebrando com aquele que nós não gostamos, que nós não suportamos, nós nos comportamos como os fariseus, nós nos comportamos como os mestres da lei. Senhor, que este não seja o nosso coração. Como também, Senhor, que o nosso coração não seja o coração daquele que se perdeu, que o nosso coração não seja a ovelha que se perdeu, que o nosso coração não seja a moeda que se perdeu, que o nosso coração não seja o filho mais jovem que se perdeu e que o nosso coração não seja os cobradores e os pecadores, Senhor. E caso nós venhamos ser, Senhor, ou um ou outro, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor seja misericordioso conosco mais uma vez, porque nós somos falhos, Senhor. Nós somos pecadores. Muitas vezes nós somos os filhos mais velhos, mas muitas vezes nós somos o filho mais novo. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa nos dar discernimento, para que nós possamos seguir na caminhada até o fim, sem desviar os nossos olhos para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas seguindo para o alvo que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que nós te agradecemos, não só hoje, mas para tudo sempre. Amém, amém. Querido, que essa palavra possa ter falado ao seu coração, né? Poderosamente, abençoando a sua vida. E se você se encontra nessa situação, se arrependa. E se você é este filho que se encontra perdido, se arrependa também, correndo para os braços do Senhor, porque tanto o filho mais novo como o filho mais velho precisava da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Segue o nosso canal, comenta, compartilha aí com quem você conhece, para nosso grupo aqui, né, nosso canal, seguir crescendo, querido. Né? Porque para o canal poder crescer, precisa ter curtida, precisa ter visualização, precisa ter seguidores, né? Porque senão o canal acaba flopando, como dizem as pessoas aí, né? Mas o que importa é que a palavra está sendo ensinada, que está sendo pregada, e o Senhor, muito mais do que o algoritmo, vai mandar essa palavra para quem precisa, para quem está necessitado ouvir, porque é o Senhor que está no controle. Que quando você escutar esta palavra, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Né? Porque eu nem te conheço, né? Não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas o Espírito Santo ele conhece e ele certamente vai falar ao seu coração. E lembre-se, querido, nunca esqueça, Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. A
paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.